Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer os números da mais nova pesquisa para a presidência da República, eleição que será em 2026, ano que vem, e é uma pesquisa muito polêmica, né? Tá dando o que falar nas redes sociais, muita gente comemorando de um lado, criticando de outro, essa não é confiável. Então eu vou trazer números, reflexões, tem um monte de cenários de primeiro turno, cenários de segundo turno. Testaram o Alckmin caso o Lula não possa disputar a reeleição. A avaliação do governo melhorou, piorou, tudo isso e reflexões, repito, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder se inscreva, não custa nada, nos dê essa força, ativa aí também o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Pra baixo. É do vídeo, não é dos números não. E os números eu estou apenas aqui repassando o que a pesquisa trouxe. E se puder, compartilha, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, o nome do instituto aqui é o Instituto Futura Inteligência. E tem participado aí né, dessas pesquisas. O pessoal critica, elogia, gosta, não gosta. Mas eu vou trazer aqui para vocês e aí vocês vão ver que são números bem diferentes do que a gente tem visto em outros aí. Ele ouviu 1.001 brasileiros entre os dias 15 e 25 de março e tem uma margem de erro maior do que as outras também, de 3,1 pontos para mais ou para menos. Cenário 1. Jair Bolsonaro, que faço uma pausa aqui para lembrar, está inelegível. Não pode disputar as eleições. E ele está inelegível, por enquanto, em duas ações no TSE. Eu acho que vai dar tempo de ficar inelegível em mais uma, né? E estão outras 13, 14, 15 lá. Agora, oficialmente réu, e muitos apontam que em breve condenado, né, vai pegar aí 25, 30, 35 anos de prisão por conta aí da trama golpista. Bolsonaro lidera com 41,9. Ai, William, então quer dizer que o pessoal tá mais ou menos assim, né, os bolsonaristas mais fanáticos. Foi só ele ficar liderando que deram um jeito de colocar ele como réu, né, porque ele ameaça o sistema. Primeiro que quem comete crime, independente da posição que você está na pesquisa, você não deve olhar para a pesquisa para saber se eu vou ou não vou condenar ou tornar alguém réu. Cometeu o crime, a justiça, que a gente reclama tanto, que a justiça nesse país não é feita, não sei o quê, está sendo feita em relação ao que aconteceu aqui no Brasil, né, que culminou no 8 de janeiro. Não é só o 8 de janeiro um ato isolado. Teve um monte de episódios anteriores com Bolsonaro conspirando, sim, articulando um golpe que eu nunca acreditei que fosse acontecer, mas não dá para negar que essa tentativa, essa articulação, atos preparatórios existiram. Tem depoimento, né, do comandante do Exército que foi colocado lá pelo Bolsonaro. O da Aeronáutica também. O da Marinha chegou a colocar os seus homens à disposição do então presidente Bolsonaro. Então, pessoal, vamos separar as coisas. Uma coisa é você gostar do Bolsonaro e não gostar do Lula, ou vice-versa. A outra é você analisar o que aconteceu nesse país e que foi muito grave. Então, voltando aqui, que desse assunto eu tenho falado muito aqui em outros vídeos. Bolsonaro lidera com 41,9 e o Lula vem em segundo, bem atrás, 31,7. Outros institutos têm mostrado aqui uma vantagem de 1, 2 pontos para o Bolsonaro, outros às vezes mostram o Lula um pouquinho na frente. Esse instituto traz aqui uma vantagem de 10,2 para o ex-presidente, com uma margem de erro de 3,1 pontos, não dá nem para dizer que estão tecnicamente empatados. Em terceiro, Ratinho Júnior, com 6,7. Ronaldo Caiado, com 6, vem em quarto. Ninguém branco e nulo, 9,6. Indecisos, 4. Então, são cenários estranhos desse instituto, que eles testam assim, o Lula e depois, né, mais candidatos da direita só. Aqui já vou até... Vamos ler o segundo aqui. Michele Bolsonaro lidera com 35,3, porém a vantagem dela para o Lula é menor do que a do Bolsonaro, né? O Lula aparece aqui com 29,9, uma vantagem para ela de 5,4, está dentro da margem de erro, porém, com uma larga vantagem aqui numérica para Michele. Aí o Ratinho Júnior melhora bastante, ele sai de 6,7 quando o Bolsonaro está e pula para 12,4 sem o Bolsonaro. O Caiado melhora um pouco só, 7,8. Lembrando que o Caiado também está inelegível, mas o caso do Caiado eu acho que ele até consegue reverter. O do Bolsonaro, né, eu acho sem chance. Ninguém branco e nulo, 11,2. Indecisos, 3,4. Agora, num cenário Lula contra Tarcísio, aqui é surpreendente, hein? Não
porque eu acho que o Tarcísio venceria o Lula, mas é porque, como o Lula está atrás do Bolsonaro e atrás da Michelle, contra o Tarcísio, o Lula venceria. 31 para o Lula, 24,3 para o Tarcísio, governador de São Paulo. O Ratinho Júnior melhora mais um pouco, vai para 15,1 e o Caiado, 9 pontos. Ninguém branco e nulo, 15,3, indeciso, 5,3. E aí testaram o seguinte, supondo que o Lula não dispute a reeleição, hoje o nome mais cotado é o do Haddad, ministro da Fazenda, mas o Instituto testou o Alckmin. O Alckmin perderia para o Bolsonaro com a margem pior do que o Lula. Bolsonaro 41,9, o Alckmin 23,5, Ratinho Júnior 9,7, Caiado 7. Ninguém branco e nulo 14,1 e 3,8 de indecisos. Agora, Michelle com Alckmin. A Michelle venceria 37,2 contra 23,7 do Alckmin. Ratinho Júnior 12,9, Caiado 8,3. Branco nulo 14, indecisos 3,8. E por fim, Alckmin contra Tarcísio. Aí o Alckmin também venceria, só que apertadinho dentro da margem de erro. 26 para o Alckmin, 24,6 para o Tarcísio. Ninguém branco e nulo, 18,7. Muita gente, hein? O Ratinho Júnior vai para 16, é o melhor cenário dele. Ronaldo Caiado também no seu melhor cenário, 9,8. E indecisos, 4,9. Então, cenários de primeiro turno são esses. Vou trazer aqui os de segundo. Chamou atenção aqui a ausência de Ciro Gomes, que vem pontuando bem em todas as pesquisas em que ele é testado. Lembrando que em cenários que não tem o Lula, o Ciro lidera, inclusive quando se tem lá Tarcísio e Haddad. Dois nomes que são fortes, sim, para disputar as eleições em 2026, caso o Lula não queira disputar. E o próprio Haddad também não foi testado aqui. Testaram o Alckmin, que nem é especulado, pelo menos até agora, como possível sucessor do Lula. O nome mais cotado aí é o do Haddad. Falam também, talvez, no Camilo Santana, ministro da Educação, ex-governador do Ceará, mas o Alckmin, né, foi testado aqui e não apareceu bem, tá? Pior do que o Lula. Vamos aqui para cenários de segundo turno. Bolsonaro venceria Lula, 51,1 contra 37,3. Uma vantagem para o ex-presidente, 13,8 pontos. O Caiado também venceria o Lula. Caiado é o atual governador de Goiás. 37,8 contra 37,3, uma vantagem de 0,5, está dentro da margem de erro. Michelle Bolsonaro também venceria o Lula, 48,5 contra 37,3, uma vantagem aqui de mais de 10 pontos, portanto acima da margem de erro. Ratinho Júnior, governador do Paraná, também venceria o Lula, 40,6 contra 37,2, dentro da margem de erro. E o Tarcísio também derrotaria o atual presidente, 42,3 para o atual governador de São Paulo contra 37,6 para o atual presidente da República. E cenários aqui agora, Tarcísio contra Alckmin. O Tarcísio venceria, 39,1 e o Alckmin 38,5. E o Bolsonaro venceria o Alckmin, 50,3 contra 36,5 do atual vice-presidente. E aqui é interessante observar que, primeiro turno, Lula vence o Tarcísio, mas tem lá também Ratinho Júnior e Caiado. Quando chega no segundo, só Lula e Tarcísio, o Tarcísio vence, porque os eleitores, certamente, de Caiado e de Ratinho Júnior migram para o atual governador e não para o atual presidente. Então, é uma pesquisa que você pode gostar, não gostar, enfim, estou trazendo aqui os números, mas de todo jeito eles são muito ruins realmente aqui para o atual presidente e também para o vice que foi testado. Outro dado importante coletado aqui foi a aprovação do governo. E aqui, como em todas as outras pesquisas, o Instituto captou uma queda muito grande na popularidade, né, na aprovação do governo, que é considerado ruim ou péssimo para 52,6% e ótimo e bom para 26,8%. Regular para 20,2% e indeciso 0,4%. E tem uma informação aqui da revista Exame, que é onde esses números foram divulgados, que diz que o Instituto verificou que a insatisfação com o governo cresceu
entre os grupos que historicamente aprovam o governo, como mulheres e moradores da região Nordeste. Bom, pessoal, e assim, é o que eu tenho falado aqui sempre que eu trago pesquisa, né? Quem quiser negar a realidade, achar que o Brasil tá um paraíso, tá uma maravilha, e que é tudo, que essa insatisfação do povo é culpa da extrema-direita, com fake news, com mentira, da comunicação, da Janja, que é terceirizar o problema, terceiriza. Mas eu tenho batido na tecla aqui desde sempre. O povo está insatisfeito com o atual modelo, tanto na questão econômica como na forma de se fazer política. E não adianta você mudar, né, o presidente, mas manter esse monte de emenda para deputado, manter esse sistema financeiro sugando os recursos do povo e do país, com juros altíssimos agora. E não vem bolsonarista encher o saco aqui não, porque Bolsonaro também pagou juros altíssimos. Hoje agora está pior, inclusive. É número, não adianta brigar com número. Agora está só igual a da época Dilma, pouco antes ela sofreu impeachment. Mas com Bolsonaro o juro subiu e ficou pertinho do que está agora também. Então sim, ou muda o sistema, muda o modelo, ou vai entrar presidente, sair presidente, o povo vai ficar insatisfeito e vai dar esse tipo de resposta aqui. Opa, então quem está na cadeira, não estou gostando, a insatisfação aumenta e abre espaço para um outro presidente. E aí que é o perigo. A gente já viu o que a Argentina fez lá. Então, já vimos o que o Brasil fez em 2018 com Bolsonaro. Então, o governo atual tem tempo, né, para acordar e para realmente fazer alguma coisa que mude. Só que os sinais dados na economia não vão nesse sentido. Com arcabouço fiscal, é praticamente impossível você ter um governo bem avaliado pela população. E eu não digo isso aqui agora, não. Eu digo isso aqui antes do arcabouço fiscal ser aprovado. Detalhe, não dá nem para culpar Centrão, Congresso, STF. O governo enviou o arcabouço, depois de aprovado, o governo comemorou. E agora o governo se vê refém desse arcabouço porque preferiu, né, ficar de joelhos, dizer amém para o mercado, em vez de fazer o enfrentamento. Agora o preço está vindo. A insatisfação do povo está aqui, né, nítida, não só nesse instituto, mas em todas as outras pesquisas que têm saído. Então, se o governo vai ter disposição desse enfrentamento para mudar a situação daqui até 2026, eu espero que sim. E vamos aguardar, porém, os sinais, repito, não vão nesse sentido. Eu fico por aqui, quem puder espalha, compartilha o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!